Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Estamos a terminar esta visita da Rádio Observador aqui ao Centro Interpretativo das Termas Romanas de São Pedro do Sul, uma visita que foi guiada por Eduardo Nuno Oliveira. Eduardo, este edifício onde nos encontramos, já falámos de todas as funcionalidades e todas as reformas que tiveram, desde o período romano até ao período do cristianismo, também a utilização por parte da família real portuguesa, mas no século XX este edifício teve várias funcionalidades. Ao longo do século XX, este espaço passou novamente por grandes mudanças. Logo no início, na primeira década do século XX, é um edifício que perde definitivamente a sua função termal e medicinal, mas não fica fechado, vai ganhar outras funções. Funcionou aqui dentro, imagine-se, uma escola primária, em que as salas de aula eram no primeiro piso e depois ali ao fundo um espaço do edifício que tem no chão os mosaicos hidráulicos, são mosaicos hidráulicos já do século XX, de 1930, 40, onde funcionou a cantina e a cozinha que dava apoio alimentar a essa escola. Uma curiosidade, dizem-nos que foi a primeira escola do país a ter aquecimento central e geotérmico, porque havia canos de água quente que passavam por aqui e aquecia o ambiente. Aproveitavam para, em períodos, por exemplo, aqui como o inverno, aquecer os alunos. Exatamente, era um sistema aqui geotérmico. Depois da escola, entretanto, construiu-se uma escola nova do outro lado do rio, esta transitou para lá e passou a funcionar aqui dentro um café. Era um café instalado no monumento histórico, com uma esplanada lá fora, virada para o rio, num espaço muito aprazível. Depois do café, as salas, nos anos 70, 80, passaram a servir como arrecadação de materiais diversos. Nos anos 50 do século XX começaram as grandes campanhas arqueológicas, científicas, e em 1995 dá-se aqui um triste episódio. Uma violentíssima cheia do rio Volga provocou o desmoronamento de uma parte importante deste monumento nacional. É um monumento nacional desde 1938. E a partir daí o espaço foi abandonado, esteve abandonado durante muitos anos. Disse-me até no início que havia quase como ferros instalados nas paredes para que elas não caíssem, para tentar preservar depois desse incidente com as cheias. Exatamente, paredes ainda romanas que estavam escoradas com ferros, com andaimes e que assim se mantiveram, e ainda bem, porque pudemos dessa forma preservá-las. Entre 2017 e 2019 decorreram as obras de reabilitação, conservação, valorização deste espaço. E agora, neste século XXI, estamos perante o espaço renovado, devolvido à população, que já não tem essa função termal, nem a escola, nem café, nada disso. É o Centro Interpretativo das Termas Romanas de São Pedro do Sul. E é um centro interpretativo que, como referiu ao longo destes episódios da nossa cultura aqui da Rádio Observador, que pode até sofrer quase como uma ampliação, visto que ainda há tanto por descobrir, ainda há tanto por investigar, escavar. O que é que antevê, neste caso, dessas futuras escavações para descobrirem aquilo que foi a história deste centro termal aqui de São Pedro do Sul? Enfim, é um voto que eu deixo, um desejo que especialistas na área da arqueologia, da história, se venham e se interessem por este espaço. Ainda há muito por descobrir. E que procedam aqui a investigações científicas, porque com certeza ainda teremos aqui muito que descobrir e muitas informações para afinar do ponto de vista científico, arqueológico, em relação a este espaço. E só mesmo para terminar, não queria deixar de referir que é um orgulho grande pertencer a esta região de Lafões, com estas termas, porque águas quentes há muitas aí por muito lado, mas poucas como estas conseguem juntar aquilo que são as propriedades curativas e medicinais destas águas à sua importância histórica e patrimonial. Com esta fundação romana deste lugar,
com a presença de importantes membros reais, portugueses, reis e rainhas que por aqui passaram, e depois com toda essa transformação e evolução ao longo do século XX e que fez desta povoação, deste lugar, destas termas, as principais termas do nosso país e uma das principais termas da Península Ibérica. E ainda há muito neste caso, sabendo deste caráter singular das águas termais aqui de São Pedro do Sul, pergunto-lhe até num ponto de vista da região em si. Ainda há muitas pessoas, ainda há uma boa parte da sociedade que ainda não sabe o que está aqui, o tesouro que aqui tem em São Pedro do Sul. A essas pessoas, o que é que lhe diria? Bem, às pessoas que não conhecem este lugar, eu deixo, enfim, expresso a minha vontade em que venham conhecer e que se sintam envolvidos por este ambiente natural, de verde, água, montanhas, história, cultura, património e depois, em conjugação com tudo isso, estas águas magníficas que promovem o bem-estar, restabelecimento da saúde e, sobretudo, enfim, é um espaço de grande harmonia entre aquilo que é a natureza e aquilo que é o espírito do homem. Só para rematar, e até porque este centro pode ser visitado, em que datas, em que horas, como é que os visitantes podem aqui chegar? Nós normalmente funcionamos de segunda a domingo, das 9 às 13, das 14 às 17 e sempre que possível com visitas guiadas às 11 da manhã e às 3 da tarde. E foi mais uma visita guiada, neste caso, para os ouvintes da Rádio Observador que tiveram a oportunidade de conhecer este espaço, um espaço histórico, um espaço com esse carácter importante para aquilo que é a história nacional, que já tem quase 2000 anos e que se encontra aqui em São Pedro do Sul. Eduardo Nuno Oliveira, muito obrigado por esta visita. Fica por aqui esta visita guiada ao Centro Interpretativo das Termas Romanas de São Pedro do Sul.